Antes de eu ler a passagem que eu vou ler com vocês, preciso só entrar num contexto. Moisés estava, então, no deserto, com o povo, saiu do Egito. E o povo que saiu do Egito era muito reclamão, basicamente parecido muito com a gente, né? Reclama de mais e faz de menos. E Moisés já estava assim, não digo que ele estava perdendo a paciência, mas ele já estava sobrecarregado. E ele falou para Deus, Deus, não dá para eu cuidar desse povo todo, né? Eles são muito cheios de mimimi. Aí Deus falou assim, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou separar, aliás, eu vou pedir para você separar 70 pessoas aí do seu acampamento. E essas 70 pessoas, eu vou tirar do espírito que eu coloquei em você e vou passar para elas. Para que elas te ajudem, né, te aliviem, né, e possa, aí você dar uma descansada, entre aspas, né? E Moisés concordou, né? Então, para a gente entender o que a gente vai ler hoje, lá em Números 11, a partir do versículo 24, a gente vê esse contexto aí que eu passei para vocês, né? Então diz assim, então Moisés saiu e contou ao povo que o Senhor tinha dito. Reuniu 70 autoridades dentre eles e os dispôs ao redor da tenda. O Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirou do espírito que estava sobre ele e o pôs sobre as 70 autoridades. Quando o espírito veio sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Josué, filho de Num, que desde jovem era auxiliar de Moisés, interferiu e disse, Moisés, meu senhor, proíba-os. Mas Moisés respondeu, você está com ciúmes por mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Até aí. Essa pergunta que Moisés fala para Josué. Você vê que a pessoa que veio falar com Josué não é uma pessoa qualquer. Era Josué. Josué seria o cara que ficaria no lugar de Moisés depois que Moisés morreu, né? Morresse. Então, Josué era um homem, digamos assim, fiel. Mas a hora que ele vê que o Espírito saiu de Moisés, a pessoa que ele tinha como líder, a pessoa que ele tinha como referência, saiu e começou a ir para essas pessoas. E essas pessoas estavam fazendo basicamente o mesmo trabalho que Moisés estava fazendo. Ele olha e fala, Moisés, o que está acontecendo? Você vai deixar o negócio rolar desse jeito? Você vai deixar? Aí Moisés fala, por que você está se incomodando? Por que você está se incomodando em ver pessoas que nunca profetizaram começarem a profetizar? Por que você está se incomodando de ver aquelas 70 pessoas agora começarem a ter uma notoriedade ou ter uma responsabilidade maior? Ou serem honrados em receber o Espírito do Senhor? Por que isso te incomoda? Você está com ciúme por mim? Você está com inveja por mim? E essa pergunta que pega muito. Porque eu vou fazer uma pergunta para você agora. Você pode dizer honestamente, que o ciúme e a inveja não fazem parte da sua vida? Será que a gente pode falar isso honestamente? Mais do que isso, será que a gente pode dizer que a gente se alegra quando o outro tem uma vitória, mesmo você não tendo? Mesmo você estando anos e tempos e meses sem nada acontecer. Mas você começa a ouvir de pessoas que começam a receber coisas e você está parado. Você consegue se alegrar quando isso acontece? Puxa, aquela pessoa recebeu tanto que ela queria. Ah, que bênção, que maravilha. E daí você olha no espelho e você, eu não recebi ainda. Mas amém, eu me alegro. A gente pode honestamente dizer isso. Quem nós somos nessa passagem aqui, nesse momento aqui? Nós somos mais parecidos com Josué ou com Moisés? Porque Moisés não se incomodou.
Moisés praticamente deu graças a Deus. Falou, puxa, quem me dera se todo mundo do acampamento fosse assim. E quando eu falo de inveja e ciúme, eu não estou falando só de coisas ou bens materiais, ou itens, eu estou falando também do espiritual. Porque às vezes a gente olha alguém e a gente começa a olhar aquela pessoa e fala assim, puxa, eu queria ser igual àquela pessoa. Eu queria ter o mesmo, a mesma unção que aquela pessoa ali. Ou a gente vê alguém e fala, por que essa pessoa agora está sendo honrada dentro da igreja? Por que essa pessoa aqui agora está querendo dizer que ela ora pelas pessoas? Por que essa pessoa aqui agora está querendo cantar no louvor? Começa a sentir dores. Começa a sentir essas incomodações. Quem nós somos mais parecidos, com Josué ou com Moisés? Quando Jesus nasceu e ele podia escolher onde ele ia nascer e na família que ele ia nascer, ele podia escolher isso, né? Mas ele escolheu nascer numa família de marceneiros, ok? Que era uma profissão bastante utilizada, mas era de origem humilde. Ele não escolheu nascer num lugar onde você tinha ali uma autoridade dentro do povo, que tinha dinheiro, tinha poder financeiro, tinha, enfim, conhecido. Não, ele escolheu nascer num lugar, numa família humilde, e ele escolheu nascer de forma humilde, porque o nascimento dele foi o mais humilde possível, né? No meio de tanta animais e coisas despreparadas, porque não deu nem para preparar o lugar para ele nascer. Ele nasceu do jeito que deu, para mostrar o quê? O que Jesus quis dizer quando ele escolheu vir nascer de modo simples e humilde? A primeira lição que Jesus quis deixar claro, é que os bens, eles não vão trazer para você felicidade. Bens e dinheiro não vão trazer para você felicidade. Aliás, corrigindo, bens e dinheiro podem te trazer felicidade. Pode te trazer. Porque quem daqui pode chegar e falar que ao ganhar R$1 milhão não vai ficar feliz? Lógico que a gente vai ficar feliz. E lógico que isso vai trazer felicidade para a gente. Puxa, eu vou viajar, vou comprar isso, vou fazer aquilo e não sei o quê. E vai ser feliz. Mas vai ser feliz por um tempo. Por um tempo. É uma felicidade temporária e passageira. Agora, a felicidade com F maiúsculo, essa daí é só Jesus que pode trazer. Dinheiro nenhum vai fazer isso. Eu te garanto, se você ganhar na loto, se você receber R$1 milhão, você vai ser feliz durante um tempo. Mas se você não permanecer com Jesus, a felicidade vai embora. Mesmo com tanto dinheiro, mesmo com tanta oportunidade, se Jesus não está na sua vida, não tem felicidade. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando não tem dinheiro, quando não tem oportunidade, quando vive se virando, quando tem todos os motivos, entre aspas, para reclamar da vida e achar que é injusto e não sei o quê, mas tendo Jesus a pessoa está feliz. E é inexplicável isso. É inexplicável. Cara, Jesus cuida de pessoas felizes. Jesus cuida de pessoas felizes. Jesus não cuida de pessoas com poder financeiro ou não. Ele cuida de pessoas que querem ser felizes. E felicidade não se resume a bens materiais. Isso Jesus deixou claro. Ele falou, gente, eu não vim com dinheiro. E eu não vim para uma família que tem dinheiro. Porque para deixar claro que você não precisa disso para ser feliz. Não precisa. Vai te trazer uma felicidade momentânea. Todos nós gostaríamos, em nome de Jesus. Mas, se não tiver Jesus, a felicidade não vai durar. E a segunda lição que Jesus quis trazer, quando ele nasceu, foi de que seja contente, seja feliz
com o que você tem. Com o que você tem hoje. Hoje. Porque o que você tem hoje não é o que você vai ter o resto da vida. Não é. As coisas aprimoram, melhoram. Às vezes pode piorar, mas o resultado final sempre é aprimoração, sempre é melhoramento. Sempre há um desenvolvimento positivo. Mas hoje, seja feliz com o que você tem. Jesus era feliz com o que ele tinha. E ele não tinha muito. Tanto que, poxa, se Jesus viesse numa família rica, talvez para ele fosse mais fácil, porque ele conseguiria abençoar as pessoas financeiramente. Ou ele conseguiria comprar coisas que facilitassem o seu ministério. Por exemplo, quando ele deu um sermão na montanha, que você tinha 5.000 pessoas lá, se ele tivesse dinheiro, ele falava, ó, tá aqui, vai lá e compra comida para todo mundo. Comida boa. Ele podia ter feito isso se ele fosse financeiramente rico. Mas ele fez o quê? Ele não tinha. Ele perguntou, o que vocês têm? O que vocês têm? Aí temos 5 pães e 2 peixes. Falei, então, eu vou trabalhar com isso. Eu vou trabalhar com o que você tem. E eu vou multiplicar o que você tem. Existe uma necessidade maior do que aquilo que você pode pagar. Ou daquilo que você pode fazer. Mas quando você bota na mão de Jesus, ele multiplica. Mas tem que ser feliz com o que você tem. Imagina se chegassem para Jesus e falar, a gente só tem 5 pães e 2 peixes, puxa vida, não dá para fazer nada com isso. Olha o tamanho dessa multidão. Pô, Jesus, você sabia que o povo ia ficar aqui, você devia ter se preparado. Não. É o que você tem na mão que Jesus trabalha. É isso. É o que você tem hoje. Às vezes pode não ser o que você tinha na sua mente, pode não ser aquilo que você visualizou, aquilo que você sonhou. Você pode estar num lugar onde você não gostaria de estar no momento. Mas enquanto você permanecer nesse lugar, tentando ser feliz com o que você tem, o melhor está ali na esquina. O melhor está por vir. E vai vir. Vai vir. Então Jesus deixou claro essas duas lições quando ele veio, para a gente entender que os bens não trazem a nossa felicidade e que a gente deveria se contentar com o que a gente tem. Imagina se Jesus viesse como rei, porque ele é rei. Mas imagina se ele viesse como rei, porque ele não veio como rei, ele veio como servo. Né? Imagina se ele viesse como rei, nascesse num castelo, numa fortaleza, numa mansão, nascesse no melhor berço, no melhor quarto, com as melhores decorações, só pessoas de autoridade ao redor dele, pessoas de influência ao redor dele. Imagina se ele nascesse assim, com poder financeiro alto. Às vezes a gente podia olhar e até invejar aquilo que Jesus tinha. Ter ciúme daquilo que Jesus tinha. Falar, puxa vida, Jesus tinha coisa boa. Por isso que ele era assim. Por isso que Jesus fazia as coisas que ele fazia. Porque ele tinha coisa boa. Porque ele era financeiramente estável. Por isso que ele era conhecido. Por isso que todo mundo queria ficar perto dele. Mas não, Jesus silenciou todas essas coisas quando ele escolheu vir como servo e trabalhar com o que ele tinha. E as pessoas eram atraídas a Jesus por causa do que ele tinha? Não, mas por causa de quem ele era. Né? Quando o diabo chegou e tentou Jesus, o diabo mesmo não entendia esse conceito. Porque quando o diabo chegou e tentou Jesus, ele ofereceu para Jesus um reinado, cidades, estados. Ele falou, Jesus, eu te dou todas essas coisas, se você só se ajoelhar e me adorar. Achando que, na cabeça do diabo, ele olhou o Filho de Deus nascendo como um servo, como um plebeu, como alguém de origem totalmente humilde. Então o diabo chegou, na mentalidade, chegou e falou assim, puxa, eu vou oferecer para ele o que todo homem quer, o que toda mulher quer. Vou oferecer para ele o que todo ser humano quer. Poder, dinheiro, riquezas. Porque eu, como diabo, sei que isso faz diferença na vida de um homem, de uma mulher. Então eu vou oferecer isso. Quando eu ofereci para Jesus falou, não, não quero isso aí não. Preciso disso. Não preciso.
Cara, foi tão... Se você for parar para pensar, foi tão inútil o diabo ter tentado Jesus desse jeito. Porque se ele quisesse, ele tinha vindo assim. Mas ele escolheu não vir. Para deixar claro a origem humilde. De verdade, se contente com o que você tem hoje. Que não vai durar isso para sempre. Seja algo ruim ou seja algo bom, a nossa vida tem a tendência de melhorar. Mas ela melhora com tempestades. Só que nesse meio tempo, será que a gente se alegra na vitória dos outros? Será que a gente não tem ciúme ou inveja do que está acontecendo com outra pessoa que não está acontecendo com a gente? Será? Ciúme e inveja foram o motivo e a causa da derrota de Saul. Porque Saul era um rei escolhido por Deus. Porém, Deus não falou de Saul a mesma coisa que ele falou de Davi. Quando ele foi escolher Davi, ele falou: vou preparar um homem segundo o meu coração, com a minha mentalidade. Mas quando ele escolheu Saul, ele só falou: aquele ali, é aquele ali. Escolheu Saul. Saul virou rei. Quando Saul virou rei, Davi foi lá e derrotou Golias. Quando Saul era rei. Aí o povo ficou impressionado com Davi. E o povo começou a cantar. Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Eles cresceram a reputação de Davi. E quando Saul ouviu isso, falou: pô, peraí, eu sou o rei, eu sou o cara. E eles estão querendo dizer que esse menino, esse filho de um Zé Ninguém, só porque ele foi lá e matou Golias, quer dizer que ele é maior do que eu? Ah, não. Aí ele começou a ter ciúme e inveja. Ele queria até matar Davi. E quando ele tentava fazer isso, a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus saiu sobre ele e um espírito de atormentação veio sobre Davi, sobre Saul. E Saul começou a ser atormentado por causa de ciúme e inveja. Não é porque Deus mandou, mas porque foi consequência do caminho que ele estava trilhando. Como que o Espírito de Deus ia permanecer sobre a vida de Saul se ele estava cheio de ciúme e inveja? Ele mesmo cavou a sua própria ruína e a sua própria derrota. Quando a gente age só assim, com ciúme e com inveja, a gente cava a nossa própria derrota. A gente acha: pô, Deus, nada está mudando, nada está acontecendo. Pô, Deus, aquilo lá está demorando. Deus, aquilo lá não acontece. Deus, puxa vida, por que não sou eu que estou fazendo aquilo? Deus, por que eu não cheguei até ali? Deus, por que isso, por que aquilo? Olha para dentro de si e vê se não existe essa raiz de ciúme e de inveja de alguém. Porque isso está te atrapalhando. Não é Deus que está segurando a mão. Às vezes Deus segura a mão para deixar claro que existem coisas que precisam ser mudadas. Porque se Ele te dá as coisas, você não percebe que precisa ser melhorado. Mas esse autoexame vale muito a pena. Se o cristão não pode ter ciúme e inveja, como que o cristão então se comporta? O cristão, ele compartilha sentimento. Ele compartilha sentimento. Como assim? Põe Romanos 12, versículo 15. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. O cristão compartilha. Você está entendendo? Se alguém está feliz porque recebeu algo de Deus, você vai fazer o quê? Você vai se alegrar com essa pessoa. Puxa, que bênção, que alegria, que maravilha. Se a pessoa sofre alguma coisa, mesmo que seja uma pessoa que você conhece, mesmo sendo uma pessoa que caminhou para aquele próprio destino, mesmo sendo uma pessoa que merece o que está acontecendo na vida dela, mesmo sendo uma pessoa assim, se ela está chorando, você também chora. Você não olha e fala assim: bem feito, se ferrou, é isso aí. Quem mandou? Você também chora. Cara, o cristão entra em sintonia
com o sentimento de quem está ao redor dele. Por isso que o cristão não tem, ou não deveria ter, ciúme e inveja. Porque ele compartilha do mesmo sentimento. E só o cristão é assim. Cara, Jesus é assim. Neemias é assim. Por que Deus usou Neemias? Quando Jerusalém caiu, foi quebrado, destruído. E Neemias, copeiro do rei, lá na Babilônia, do outro lado, quando ele ouve que a cidade dele caiu, que a cidade dele foi destruída, ele ouve aquilo, sendo copeiro do rei, não pode fazer nada. Mas quando ele ouve aquilo, o que a Bíblia fala para ele? Que o semblante dele caiu. Ele começou a sentir dor das pessoas que estavam ruins lá. Sofreram. Ele começou a chorar com os que estavam chorando. Aí ele chega diante do rei, o rei fala, Neemias, o que é essa cara? Por que você está assim? E ele fala, ó rei, eu estou assim por causa que minha cidade, meu povo, está tudo lá destruído. E o rei falou, Neemias, faz o seguinte, eu vou liberar você, para você ir lá, para você visitar sua terra, seu povo, e ver o que você pode fazer. Cara, Deus usou Neemias, um copeiro do rei. Cara, Neemias não era um profeta. Neemias não era um cara que tinha uma vida que a Bíblia deixa claro que, nossa, ele era um super homem de Deus. Não. A gente conhece Neemias ali no rei, como servo do rei. A gente conhece ele ali. Do Antigo Testamento, depois de Êxodo, Deuteronômio, Levítico, depois da parte de Moisés, que começou a vir os reis, e depois dos reis começou a vir os profetas, Neemias está ali no meio, mas ele não é profeta. Ele não é. Mas Deus usou ele. Por que Deus usou ele? Porque ele estava compartilhando sentimentos. Cara, ele estava do outro lado. Ele podia falar, puxa, que triste, mas enfim. Não. Deus usou ele. Porque o cristão compartilha sentimentos. Cara, se você se alegra com a alegria dos outros, a tua alegria vai chegar. A tua alegria vai chegar. E os outros vão se alegrar com você. Na passagem que Jesus contou das 3 coisas que se perderam, né? A ovelha se perdeu, a moeda se perdeu e o filho se perdeu. Não é isso? Quando achou a ovelha, Jesus fala o quê? Que a pessoa acha a ovelha e faz o quê? Chama os vizinhos. Para quê? Para ter uma festa, para se alegrar com ele. A mulher perdeu a moeda, achou a moeda, faz o quê? Chama os vizinhos. Para quê? Para se alegrar com ela. O pai que recebeu o filho faz o quê? Faz uma festa, para que todo mundo comemore com ele. Se alegra com o que se alegra. Essa é a mentalidade de Jesus. Não tem ciúme e inveja. E Jesus, ele é assim. Cara, Jesus compartilha o teu sentimento. Jesus compartilha o teu sentimento. Se você está triste, ele chora com você. Se você está feliz, ele sorri com você. Você está achando que Jesus, quando você está chorando, quando você está ruim, você está achando que Jesus está lá em cima do trono, só observando? Não. Porque ele compartilha o teu sentimento. Põe para mim João capítulo 11, versículo 33. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor. Responderam eles. Jesus chorou. Aqui foi quando Lázaro morreu. Quando Lázaro estava doente, chegou a notícia para Jesus que Lázaro estava doente. Aí Jesus falou, gente, vamos preparar as coisas para a gente ir lá visitar Lázaro. Foi isso que Jesus fez? Não. Jesus falou, esperem, porque essa doença é para revelar a glória de Deus. Então espera. Por que Jesus esperou? Porque Jesus esperou a doença de Lázaro ficar tão crítica que ele morreu. Quando ele morreu, Jesus foi. Quando Jesus chegou, cara, Jesus já sabia. Ele planejou isso. Ele falou, gente, esperem, não vamos. Esperem, porque esse homem vai morrer.
Jesus sabia disso, ele planejou isso, ele se preparou para isso. Quando ele chegou lá na frente do túmulo, que ele viu Maria e Marta, a Bíblia diz que ele viu Maria chorando, porque Maria não sabia do plano dele. Maria não sabia o que Jesus tinha planejado, mas ele viu Maria chorando e o espírito dele se perturbou. Aí ele chorou também. Por que ele chorou também? Porque ele compartilhou o sentimento dela. Ele falou, cara, eu estou absorvendo a tua tristeza. E eu estou triste com você. Eu estou chorando com você. Mas ele sabia. Depois ele ressuscita Lázaro. Então, da mesma alegria que Maria recebeu, ele também compartilhou. E você imagina a alegria que Maria recebeu, né? Você imagina. Vendo o irmão dela saindo de lá. Mas você vê como Jesus é? Cara, mesmo ele sabendo, mesmo ele tendo a mesma... Ele ter feito isso de forma calculada, a hora que ele vê a pessoa chorando, ele não se contém, ele chora também. E você acha o quê? Que esse Jesus aí é só dessa época? Não, porque a Bíblia fala que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Esse mesmo Jesus que chora é o Jesus que nós servimos. É o Jesus que compartilha a tua dor. Ah, mas ele não faz nada para mudar. Ah, mas ele poderia colocar a mão aqui e fazer alguma coisa acontecer. Ah, mas ele poderia mudar a minha situação. Ele pode e ele vai. Mas, quem é aquele que impede? Quem é aquele que impede a mão de Deus agir sobre a sua vida? Quem é? Ah, é o diabo. Não, não é o diabo. O diabo atrapalha. Mas quem impede é o teu próprio coração. É você mesmo. Porque se às vezes você está trilhando um caminho de inveja, ciúme, como é que Deus vai abençoar você, cara? Faz sentido isso? Porque dá a impressão que Deus está patrocinando o teu ciúme. Se você recebe. E não é isso, ele quer deixar claro. Se alegre com o que se alegre. E chore com os que choram. E daí vai fluindo o negócio. Aí a bênção vai fluindo. Será que a gente pode falar isso? Que o ciúme e a inveja não fazem parte da nossa vida verdadeiramente? Será que a gente pode falar isso? Será que a gente pode falar, ir mais além ainda e realmente falar que a gente se alegra com a vitória dos outros? Você está, às vezes você está morando onde você está, mas você quer uma casa melhor. Você quer uma casa, às vezes não precisa nem ser mais espaçosa, mas você quer uma casa boa. E de repente você começa a ouvir de pessoas com casas, e pessoas crescendo e podendo comprar casas, e isso e aquilo, e você não sai de lá. Às vezes no começo a gente pode até se alegrar, mas a hora que a gente começa a ouvir que outros começam a ter o que você não tem, conforme a gente vai ouvindo mais, parece que daí o ciúme e a inveja parece que começam a crescer também. Você fala, puxa vida, esse aqui recebeu, aquele ali recebeu, ok, começou isso, começou aquele lá, começou isso aqui, eu estou ouvindo aqui e eu? E eu? Cadê? Vou falar um negócio para você, eu quero que você guarde em nome de Jesus. Se você está aqui hoje, primeiro é porque Jesus está sobre você, Jesus está na sua vida. E segundo, que aquilo que você quer está na palma da mão de Jesus e ninguém vai tirar. Ninguém vai tirar. Aquilo que você quer, eu estou falando isso espiritualmente, materialmente também. Aquilo que você quer, Jesus já declarou que é seu. É seu. Não tenha inveja e ciúme do que os outros têm. Não tenha. Porque você vai receber o que é seu. Você vai receber em nome de Jesus. Você não é um esquecido de Jesus. Ou Jesus não está indiferente à sua dor, não. Cara, o teu choro Jesus compartilha. Mas a tua alegria também. Pode ter certeza que Ele quer te ver mais alegre
do que triste. Mas às vezes nós atrapalhamos os planos de Deus. Às vezes Deus pode chegar e falar assim: eu teria te dado antes, se você não fosse tão obstinado. Porque eu não posso patrocinar, eu não posso favorecer, eu não posso presentear um mau comportamento. Não posso. Existe graça, lógico, onde Deus nos abençoa independente de que nós somos, claro que sim. Mas existe o pecado do sem querer. Puxa, eu não queria, mas eu fiz. E existe aqueles pecados que a gente permanece e insiste. E Deus não pode favorecer isso, nem patrocinar isso. Né? Eu lembro que eu já compartilhei isso com a Ana Kelly várias vezes. Mas eu lembro que eu estava caminhando e eu passei na frente de uma concessionária, né? E quando eu estava passando na frente dessa concessionária, eu estava até olhando os carros, né, assim por cima, não entrei nem nada, só estava passando, falei, bom, bater os olhos e tal, porque pensei, né, puxa, que benção, que maravilha seria se eu trocasse de carro e tal, e pensando assim, né. E os nossos olhos já são olhos mais ambiciosos, né? A gente já tem um olho mais ambicioso, no sentido de que a gente vai procurar o melhor, né? Se tiver que se contentar com o menor, beleza, mas nosso olho vai para o melhor, porque a gente quer o melhor, né? Se você chega e fala assim, escolhe uma casa aí que vai ser sua, dificilmente, seja sincero, dificilmente você vai escolher uma casinha, você vai, puxa, casão. Nosso olho é mais ambicioso, né? Então, olhei e tal, olhando, puxa vida, né? Você olha os carrão e tal, você fala, ai, que maravilha, que benção seria. E só que daí eu bati o olho num cara lá do concessionário e ele estava assim, vestido completamente assim, humilde, sabe? Pessoa que você olha e você fala, puxa, vem de uma família humilde, vem de uma casa humilde, você sabe, não é um julgamento, mas você consegue perceber, né? E ele estava varrendo a concessionária. Então, assim, né, basicamente ele seria aquela pessoa que é o faz tudo da concessionária, que está sempre ali, mas não é o vendedor, e às vezes nem é tratado da mesma forma que um vendedor, é só um faz tudo. Eu não sei como que eles tratam ele ali, mas de repente, né, já rola esse preconceito de ser o cara da limpeza, né, o cara da faxina, né? E ele estava varrendo, só que, gente do céu, dá vontade de ficar parado olhando esse cara varrer. Porque ele estava varrendo assim tão gostoso, e ele estava assobiando, super feliz, super de boa com a vida, sabe? Ele assim, tipo, eu olhei e falei, meu, faz quanto tempo que eu não me sinto assim? Eu não me sinto assim. Despreocupado, de bem com a vida, contente do jeitinho que eu tô. Faz quanto tempo que eu não assobio no meu trabalho, de tão feliz que eu tô. Faz quanto tempo que eu tô preocupado com coisas desse mundo e esqueço de ser feliz. E é basicamente assim, às vezes é essa vida que a gente leva. A gente esquece de ser feliz, porque a gente está preocupado com outras coisas. A gente não está contente onde a gente está. A gente não está contente com o que a gente tem. A gente sempre quer avançar, sempre quer outra coisa, sempre quer isso, sempre quer aquilo. Cara, pare e respira o lugar onde você está. E seja feliz ali. Lembre das lições que Jesus deu. Seja feliz com o que você tem. Não tem problema você querer bens materiais, você correr atrás dessas coisas. Não tem problema nisso. O problema é quando essas coisas, quando essa perseguição por essas coisas se torna ambição. Porque daí o ciúme vem, a inveja vem. Porque já se tornou ambição, não é mais desejo. Não é mais um sonho. Você faz questão de ter. Aí é ambição. Né? E Deus não favorece a ambição.
Então, se você sair daqui hoje, feliz com o que você tem, você sair daqui hoje, se alegrando com o que se alegra, mesmo você parado, você chorar com os que choram, e você sair daqui hoje tendo a certeza de que aquilo que é seu, Jesus já assinou, e Ele vai te dar. Se você sair daqui assim, com que preocupação você vai sair? Com que estresse você vai sair? Não tem. Mas a gente consegue ser assim? Será que a gente consegue sair assim? Será? A gente deveria. E às vezes isso deveria ser um pedido de oração. Isso às vezes deveria ser. Porque às vezes a gente pede coisas para Deus, a gente pede para avançar para Deus. Mas será que a gente pede para se contentar com o que a gente tem? Porque a gente sabe que o melhor vai vir? Será que a gente pede para se alegrar com o que se alegram e chorar com os que choram? Será que a gente pede para ser igual Jesus é? E será que a gente acredita que Jesus ainda é assim, que Ele compartilha da sua dor? Será? Tomara que a gente saia daqui diferente hoje. E lembre disso. Eu posso falar para vocês que é uma coisa que eu constantemente tenho que me lembrar. Porque se não me lembrar dessas coisas, o mundo engole e a gente acaba sendo parecido com o mundo, não sendo mais luz, mas sendo igual. Então que em nome de Jesus, ciúme e inveja caiam por terra na nossa vida hoje. E a fé aumente. Que a gente possa se alegrar com o que se alegra, chorar com os que choram. E realmente acreditar que o que é teu, Deus vai entregar na sua mão, em nome de Jesus. Amém?